Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje eu vou falar de mais achados em sebos, mais especificamente as graphic novels que eu encontrei andando aí pelos sebos da vida. Eu já fiz alguns vídeos sobre coisas que eu comprei em sebo, mas sempre foram coisas assim, vídeos bem rapidinhos, só mostrando da compra e deu. Agora nesse aqui eu vou focar nas graphic novels. Graphic novel, para quem não sabe, a tradução aí seria... Não tem bem uma tradução, porque novel, diferente do que muita gente possa imaginar, novel não é novela. Né? Não a novela do tipo que a gente vê na televisão, não. Mas a graphic novel é uma história em quadrinhos, é o termo que se usa para uma edição única, uma história fechada. A gente já teve várias graphic novels assim publicadas no Brasil, principalmente anos 80, anos 90. E hoje as graphic novels não são assim tão populares como já foram, mas ainda tem bastante gente que coleciona, principalmente as mais antigas, né? Até porque hoje em dia o que geralmente saem é ônibus, que são aquelas edições parrudona de 1000 páginas, assim, um trancamalhaço, ou então encadernados capa cartão, que formam uma lombadinha bonitinha e muita gente nem lê, só quer saber da lombada que vai ficar bonita na estante. E eu vim aqui nesse vídeo trazer para vocês algumas graphic novels que eu achei só procurando em sebo. Muito baratas, muito baratas. Eu sou um grande fã de sebos. Eu até tenho um sebo, né? Eu trabalho em né? Eu abri um sebo. E às vezes, se a pessoa não mora perto de como é o meu caso, aqui na minha cidade só tem o meu sebo. Eu tenho que me deslocar até a cidade vizinha para ir num sebo de maneira fisicamente. Mas tem online, né? Algumas graphic novels eu comprei na Shopee, sebos online que tem aí dentro da plataforma, que é bem legal. Antigamente a gente tinha meio que um monopólio da editora Abril. Hoje o monopólio total é da editora Panini. Existem várias editoras brasileiras, mas nenhuma delas chega perto da Panini, até porque a Panini é uma multinacional, é italiana, né? E aqui no Brasil é manda e desmanda. Tem quadrinho de super-herói, tem mangá, tem trocentas coisas. Mas antigamente nós tivemos aí uma certa época aí que até que durou bastante do monopólio da editora Abril. E a editora Abril, que não era boba, eu nem sei se ainda existe a editora Abril, acho que não, né? Acho que acabou. Não sei. Hoje em dia que a internet acabou com quase tudo. Mas a editora Abril, que não era boba nem nada, fez a sua coleção de graphic novels, de quadrinhos com edição única e uma história fechada, que não fica presa a uma cronologia que você tem que comprar várias revistas e ler tudo certinho na ordem, né? Muita gente tem preguiça de fazer isso. Eu sou uma dessas pessoas. Eu prefiro muito mais edições fechadas, que já vem com uma história única, com início, meio e fim. Diz aí nos comentários se você é preguiçoso que nem eu, ou se você faz uma coleção de 1000 edições e lê tudo na ordem. Enfim, eu vou mostrar aqui só as edições que eu achei nos sebos, para ver como vale a pena dar uma procurada. Claro,
dependendo de como tá a questão financeira, não é mesmo? De como, mas como vale a pena, às vezes dar uma procurada, porque às vezes a gente acha coisas que a gente não sabia, nem, nunca ia imaginar que ia encontrar. Por exemplo, eu achei esse aqui, ó, que tá sem a capa, né? Demolidor, série graphic novel da editora Abril, número 2. Demolidor. Como é que é o nome da história? Amor e Fúria, né? Amor e Guerra. Amor e Guerra. Demolidor, Amor e Guerra. Muito interessante, porque eu achei pouco antes da Panini lançar um encadernado de luxo, né? Um encadernado capa dura, bonito, com papel, o de alta gramatura, show de bola, tá? E um pouco tempo antes do lançamento, eu fui num sebo e tava lá. Claro, quando eu comprei, tava com a capa. Mas assim que eu tirei do plástico, a capa soltou. E eu até ganhei um descontinho por conta disso. Né? E aqui tá a história completa. Não precisei comprar da Panini. Ah, mas o meu tá sem a capa. Dane-se a capa. Eu sou uma pessoa pragmática. Eu sou um pouco pragmático às vezes. Tá? Principalmente quando se trata de economizar. Aí, a minha leitura mais recente foi essa aqui. Viúva Negra. A mais fria das guerras. Nossa, quanto drama, não é mesmo? Olha só que interessante. Graphic Marvel da editora Abril Jovem, né? Que era um selo dentro da Abril, tinha Abril Jovem. Mesmo que algumas dessas histórias não sejam assim tão para pessoas tão jovens assim. Graphic Marvel 7, da editora Abril Jovem. Essa aqui foi a minha leitura mais recente de um quadrinho, né, de uma HQ. E foi por causa dela que eu decidi fazer esse programa. Porque é interessante olhar essas edições mais antigas, dos anos 80, até algumas até do começo dos anos 90, que não tinham assim nem um pouco de sutileza na hora de se posicionar referente à Guerra Fria, que era algo aí que estava muito na moda desde ali, no mínimo desde o final dos anos 40 até os anos 90. E hoje em dia eu acho muito engraçado que muita gente, principalmente nerds, eu vou botar entre aspas porque não é todo mundo, fala que não quer saber de política. Ai, não pode ter política na minha revistinha. Isso é uma grande idiotice. Você pega vários quadrinhos dos anos 80, que muita gente, inclusive eu, considera o ápice dos quadrinhos de super-herói, e você vê política já desde a capa. Tá? Já tem política, já tem imagem, já tem estética e até na sinopse você já vê política escancarada. Tá? Então, sim, tem política. Mesmo aquelas pessoas que não querem se envolver em política, não se envolver é um ato político. Você pode ser apartidário. Beleza, não sou filiado a partido nenhum. Mas apolítico, ninguém que vive em sociedade é. Tá? Aí depois também, além dessas duas, depois saindo do campo dos super-heróis, teve Void Índigo. Né? Essa aqui é muito esquisita, cara. É uma ficção científica maluca. Mas eu gostei. Mas a capa me chamou muita atenção. E a arte.
todas essas edições que eu mostrei agora, eu acho elas interessantes, pelo menos pra gente ter uma noção do que se pensava e do que se imaginava a respeito do mundo na época em que essas revistas saíam. Wolverine e Nick Fury, dois personagens que eu gosto bastante, né? E essa aqui é outra edição que também a Panini relançou e eu também achei em sebo e não precisei gastar meu dinheirinho comprando a edição da Panini. Legal. Essa aqui também é da Abril Jovem, mas não é. É uma graphic novel, mas não é da coleção de graphic novels. É uma edição especial Conan, mas que não é do Conan. Aqui tá escrito edição especial Conan, porque a Abril tinha a sua coleção de revistas do Conan. Mas essa edição é especial justamente porque ela é uma edição fechada, né? Uma história com início, meio e fim, uma graphic novel, mas do Rei Ku, um outro personagem do mesmo criador do Conan. O pessoal do Pipoque Nankin, que já publicou aí tudo de Conan, já fez aí um vídeo falando sobre o Rei Ku. Essa é uma história bem legal. Eu não tinha lido nada do personagem, comecei por aqui e gostei bastante. Então, se virem aí num sebo ou sebo online, no meu caso eu achei na Shopee alguns sebos online, ou sebo mídia física, acho que vale a pena. Para não dizer aí que não tenho nada do personagem, comecei por aqui, já é alguma coisa. Aí, nós tivemos também pela Abril Jovem, uma outra coleção, que aí não era só graphic novel, era graphic Marvel. Agora você está indo especificamente numa editora só, no caso a Marvel. Eu achei essa edição aqui, Justiceiro Corporação de Assassinos. Uma história legal do Justiceiro, não é nada assim de outro mundo. Você que está acostumado a ler o Justiceiro do Garfienes, não chega a tanto. Mas ainda assim é uma história bem legal. E é uma graphic Marvel. Agora, só publicando coisas da Marvel. E ainda nas graphic novels que não são só da Marvel, temos a Era Metalzoica. Esse aqui, cara, eu olhei a capa disso e pensei, caramba, que maluquice. Mas eu vi que era do Pat Mills e do Kevin O'Neill. Dois caras que eu gosto bastante. E essa capa me chamou muita atenção, esse robozão aqui. Caramba, que maluquice. Que arte da hora, que capa maneira. Esse aqui eu comprei realmente pela capa, mas eu também comprei porque eu já tinha ouvido algum desses canais de quadrinhos falar bem dessa HQ. E de fato, é uma ficção científica, assim como o Void Índigo, é uma ficção científica super maluca, mas muito divertida. Eu gostei bastante. E esses quadrinhos assim, que não são nem Marvel, nem DC, às vezes são de autores europeus, é legal de ler um quadrinho de super-herói e aí depois ler um desses, ou vice-versa, e ver a diferença de pensamento, a diferença de narrativa, a diferença de enquadramento. O pessoal aí que trabalha com quadrinhos já nota isso direto. Mas é interessante de ver a maneira como a história é escrita também nos Estados Unidos e na Europa. A diferença é brutal, é muito absurdo. E eu acho legal assim uma coleção dessas que traz quadrinho de tudo que é lugar. Sabe? Traz um quadrinho de um super-herói X, aí traz um quadrinho de um super-herói Y, que não tem nada a ver. Aí traz Era Metalzoica, que é uma parada completamente diferente. Eu gosto disso, eu gosto dessa variedade, dessa rotatividade, eu acho muito bacana.
E agora vem um que não é graphic novel, mas eu achei junto dessas. Então, quis botar nesse vídeo também. Mas essa não é graphic novel, essa aqui é antologia. Aventura e Ficção, número 6. Essa aqui eu comprei por causa do vídeo do Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim já fez um vídeo sobre toda a coleção Aventura e Ficção. E eu comprei essa aqui porque eu tinha visto o vídeo deles e porque essa aqui tem uma história do Thor. O Thor é o meu super-herói preferido. E cara, a história do Thor que tem aqui dentro é muito boa. É uma história... Não é uma história que dá pra ler rapidinho. Uma antologia é uma edição que tem várias histórias diferentes de vários personagens e autores diferentes. E eu comprei mais pela do Thor, mas o resto da edição também é legal. E a história que tem aqui do Thor, ela é muito boa, muito boa. Faz sentido ela ser capa dessa edição. Agora, saindo da Abril, indo para uma outra editora que também naquela época chegou a publicar algumas graphic novels. No caso, a editora Globo, com o Dreadstar. Eu achei aqui, junto dessas edições que eram da editora Abril, que eu mostrei, achei um Dreadstar da Globo. Graphic Globo, coleção Graphic Globo. Eles realmente queriam, né, uma coisa que realmente queria rivalizar com a Abril. A Abril tinha coleção de Graphic Novels e Graphic Marvel. A Globo foi lá e criou a sua Graphic Globo. E eu achei essa edição do Dreadstar também uma história fechada. Nunca tinha lido nada do personagem. Comecei por aqui e achei uma história bem legal. Gostei bastante. Também é ficção científica, mas é uma ficção científica não tão inteligentona. É uma ficção científica mais aventuresca, assim. E, bom, para quem é fã de super-herói e ficção científica, os anos 80 foram uma maravilha, né? Porque o que não falta é conteúdo. E eu fiz um catadão aqui, comprei todas essas. E, portanto, fica aqui a minha dica final. Não se apegue apenas àquilo que é a novidade, não se apegue apenas àquilo que é a edição mais luxuosa que existe. Dá para achar muita coisa antiga, de qualidade, e também não se apegue só àquilo que o youtuber X ou Y recomenda. Embora eu esteja aqui recomendando, mas não é para seguir ninguém como um fanático e dizer que tudo que a pessoa indica é bom. Às vezes gostos podem não bater e tá tudo bem. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até mais.